Boa noite. Boa noite. Prefeito Haddad tenta, mas Câmara dos Vereadores barra feriado em São Paulo na segunda-feira. A medida seria para evitar o caos no trânsito. Agora, a Prefeitura diz que o rodízio será estendido. O Ministério da Justiça dá 72 horas para que chilenos que invadiram o Maracanã deixem o país. 3 seleções dão adeus à Copa do Mundo. Com destaque para a Espanha, que foi eliminada hoje no Rio de Janeiro. Prefeito Fernando Haddad tentou, mas a Câmara de Vereadores barrou o feriado em São Paulo na segunda-feira, dia de Jogo do Brasil e de partida no Itaquerão, na zona leste da cidade. A Prefeitura queria evitar o caos no trânsito, igual visto ontem, antes da disputa do Brasil contra o México. De manhã, o prefeito cancelou a agenda para discutir o transtorno de ontem. Foram mais de 300 quilômetros de filas. Empresas liberaram os funcionários quase que ao mesmo tempo e o trânsito travou 1 hora antes de o jogo começar. Para evitar um novo caos na segunda-feira, quando o Brasil enfrenta a seleção de Camarões, a Prefeitura pediu à Câmara que decretasse feriado. O que nós entendemos é que no dia 23, que é segunda-feira, haverá um jogo em São Paulo, no começo da tarde, e um jogo do Brasil, fora de São Paulo, no fim da tarde. Combinando isso com a volta do feriado, vai ser prolongado para muitas pessoas, em virtude do ponto facultativo da sexta-feira, isso poderia trazer muito transtorno para a cidade. Na Câmara, esta tarde, a proposta nem chegou a ser votada. Numa manobra, vereadores que estavam em plenário não registraram presença e não houve quórum. Os parlamentares enfrentam a pressão do comércio, que alega prejuízos com mais feriados. Quando houve a primeira proposta da Prefeitura de fazer feriado no dia da partida inaugural, os comerciantes já ficaram bastante chateados com isso e depois os trabalhadores vieram aqui e pediram que se decretasse o feriado porque eles iam trabalhar de qualquer forma e seriam prejudicados porque não receberiam hora extra. Então, essa experiência já demonstrou que o feriado é altamente inconveniente. Em maio, a Prefeitura já tinha tentado convencer os vereadores a garantir a possibilidade de feriado em dia de Jogo do Brasil, mas só conseguiu o aval da Câmara para decretar ponto facultativo, que atinge apenas funcionários públicos. E é isso o que deve valer na segunda-feira. 4 orientações importantes. A primeira, usar preferencialmente o transporte público, coletivo. Segundo, na segunda-feira, sair de casa ou se locomover de carro, se for extremamente necessário. Terceira, no final do dia, no horário do jogo, de preferência, assistir o jogo no seu local de trabalho, onde a pessoa está naquele momento. E a quarta, o incentivo à carona. E após manobra da Câmara, prefeito Fernando Haddad vai estender o rodízio na segunda-feira. Com isso, placas final 1 e 2 estão proibidos de circular das 7 da manhã às 8 da noite. O plano de contingência também prevê decreto de ponto facultativo para servidores públicos municipais e extensão dos horários das faixas exclusivas de ônibus para o dia inteiro. E continuamos com as informações do trânsito, só que desta vez na saída do feriadão prolongado. Segundo a CET, 1.700.000 veículos devem deixar a capital rumo ao interior e ao litoral. Neste momento, na Marginal Tietê, na altura da ponte da Vila Guilherme, o motorista que vai no sentido Ayrton Senna não encontra congestionamento. O trânsito segue fluindo muito bem. Agora você vê imagens da Marginal Pinheiros, ali na Zona Sul. Para quem vai para o sentido Marginal Tietê, o trânsito também flui bem com alguns pontos de parada. Já no sentido Interlagos, acima do vídeo, a gente vê aquelas luzinhas vermelhas ali, são os carros freando. Quer dizer que o trânsito ali segue um pouco complicado. Já na rodovia Presidente Dutra, no sentido do Rio de Janeiro e Vale do Paraíba, a situação é tranquila para quem sai de viagem neste momento.
Bares e restaurantes da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, tiveram que começar o dia limpando calçadas. Isso porque ontem milhares de torcedores tomaram as ruas do bairro para acompanhar os jogos da Copa e acabaram deixando muita sujeira para trás. Nesta época de Copa, quem vê a Vila Madalena assim, cheia de carros e com as ruas limpas, não imagina como ela se transforma. Teve gente que ficou surpresa com a quantidade de pessoas que visitou o bairro para ver o Jogo do Brasil nos bares e restaurantes. As pessoas acabam invadindo os estabelecimentos, acabam invadindo as moradias para poder fazer as necessidades. Isso é uma coisa que eu vejo e aí acabam fazendo na rua. A reunião dos torcedores atraiu milhares de pessoas ao bairro e os carros tiveram dificuldades de passar nas vias repletas de torcedores. Não tem como passar, tipo, a rua lá dos bares ficam fechadas. Este trecho da rua Aspicuelta, próximo do cruzamento com a rua Fidalga, é cheio de bares. A rua tem amanhecido com tanta sujeira e até cheiro de urina que a primeira providência dos comerciantes no dia seguinte às festas tem sido sempre limpar a sujeira e lavar a calçada. Tatiana nunca tinha aberto o restaurante durante a noite. Foi a primeira e última vez. Muita gente assim querendo invadir meu banheiro, meu restaurante. Então não foi nada agradável. As caçambas usadas para entulhos estavam cheias de garrafas de bebidas. De acordo com a prefeitura, até a hora do almoço de hoje, mais de 40 toneladas de lixo tinham sido recolhidas nas ruas da Vila Madalena. E ainda havia latinhas de cerveja no chão. Eu sou morador também, estamos sendo prejudicados, os comerciantes também. Então a subprefeitura nos atendeu muito bem, está disposta a ajudar a gente, para a gente tentar remediar agora nesse primeiro momento aí, remediar porque vem oitavas de final, vem quartas de final, tem jogos importantes aqui em São Paulo. A vice-prefeita, Nádia Campeão, disse hoje, em entrevista coletiva para a imprensa, que a cidade estava preparada para receber uma quantidade grande de turistas na região de Itaquera, no Vale do Anhangabaú e até na Avenida Paulista, mas não... Como eu falei, nós vamos reforçar todos os aspectos que precisam ser reforçados para o padrão de presença lá de todos ser melhor. É trânsito, é limpeza e outros itens que a gente precisa examinar. O movimento dos trabalhadores sem teto fez mais um protesto em São Paulo para pressionar a votação do plano diretor em discussão na Câmara de Vereadores. Desta vez, o destino do grupo foi o Sindicato da Habitação. Para eles, vereadores ligados ao setor imobiliário adiam a aprovação do texto. Os manifestantes deixaram o metrô Paraíso debaixo de chuva. Seguiram encaminhada pelas ruas do bairro. 3 mil segundo a Polícia Militar, 15 mil segundo os organizadores do movimento. A Polícia Militar organiza agora a entrada dos manifestantes aqui na 23 de maio, no sentido aeroporto. O trânsito já está bastante complicado, porque estamos em véspera de feriado. Nos dois sentidos agora. Bastante congestionamento aqui na avenida e ali os manifestantes se preparando aí para entrar na avenida. Os líderes do MTST combinaram com a polícia fechar 2 faixas da 23, mas não foi possível e não foi por culpa do movimento. Os motoristas, de uma forma bastante imprudente e até irresponsável, começaram a passar do lado da manifestação em alta velocidade. Então nós fechamos a via para a segurança dos manifestantes. O trânsito ficou ainda mais complicado. A chegada ao prédio do Secov, o Sindicato da Habitação, na Vila Mariana, foi tensa. A Polícia Militar fez um cerco ao prédio. O batalhão de força tática chegou com escudos, mas não houve confusão. O MTST quer pressionar os vereadores a votarem o plano diretor da cidade e acusam empresas de construção e do setor imobiliário de fazerem pressão para mudar regras que seriam de interesse popular. Segundo coordenadores do movimento, já está acordado que a mudança de zoneamento no terreno invadido em Itaquera, na zona leste da cidade, não estará no plano diretor, mas será votado em um projeto de lei à parte no mesmo dia. O MTST tem um acordo com o governo federal para a construção de moradias no programa Minha Casa Minha Vida, mas para isso será preciso transformar a área em zona de interesse social.
Os grandes financiadores de campanha são justamente são as empreiteiras, construtoras e também são as líderes na especulação imobiliária no país. Nós lutamos por moradia. As áreas hoje da cidade são praticamente todas de posse delas. E também são os financiadores das campanhas dos candidatos a vereadores, governadores e prefeitos. Estamos aqui hoje justamente para denunciar isso. O Ministério Público de São Paulo pede à Justiça a condenação do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Robson Marinho. A promotoria quer que ele perca o cargo e tenha os direitos políticos suspensos. Essa é a primeira ação contra Marinho na Justiça. Caso seja aceita, o conselheiro do TCE se tornará réu por improbidade administrativa. Ex-secretário da Casa Civil no governo Covas, Robson Marinho é acusado de receber propina para favorecer a Alstom em contrato na área de energia com o Estado em 98. A ação principal contra ele tem base em depoimentos de testemunhas e documentos encaminhados pela Suíça ao Ministério Público Paulista. Os documentos foram traduzidos e anexados à ação. Atualmente, Marinho está afastado do TCE devido a uma licença-prêmio. Ele deveria voltar à função na última segunda-feira, mas renovou a licença por mais uma semana. Não há a mínima chance de ser proposta alguma ação sem que haja prova clara das irregularidades. Nesse caso, dessa ação que foi proposta essa semana, existe prova cabal do pagamento de propina. O Ministério Público arquivou uma investigação contra o ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, na ação que apura a prática de cartel em licitações da CPTM do metrô de São Paulo. De acordo com a promotoria, Serra não participou de acordo entre a multinacional alemã Siemens e a espanhola CAF em uma licitação aberta pela CPTM para aquisição de 40 novos trens no projeto Boa Viagem. O pedido de arquivamento do inquérito foi encaminhado na semana passada ao Conselho Superior do Ministério Público, colegiado da instituição, que tem poderes para homologar a medida. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Inevitável a política no debate futebolístico, já que o debate político no Brasil está futebolizado há muito tempo. A tática é medíocre, só marcação duríssima sobre adversários e ausência quase absoluta de ideias. Semelhanças, até aqui, com o meio-campo da seleção. E não é de hoje. A eleição de 89 foi um esgoto. E pancada foi a primeira reação do PT ao Plano Real. Bola nas costas e 2 derrotas seguidas. Em 2002, contra a ascensão de Lula, a estratégia do medo. Resultado, risco o país acima dos 4.000 pontos, dólar bem acima dos R$3 e 3 derrotas em 12 anos. Acirrou-se a disputa. Com a expansão das redes sociais, opinião publicada não é mais sinônimo de opinião pública. Já não existem donos da verdade. Também por isso, a futebolização de tudo. Bolsa Família, cotas, Enem, gás da Bolívia, cães Beagle, Supremo Tribunal, tudo. Sempre a negação do outro. Ninguém quer ouvir ninguém. Frustrações e ressentimentos pessoais se travestem de razão política, ao invés do divã, a agressão, a ofensa nos debates. À exceção dos sábios, seríamos uma nação de fracassados. Daí o bordão "imagina na Copa". Teve obra superfaturada? Sim, em governos da situação e da oposição. As prioridades deveriam ser outras? Sim. E isso, as lideranças, oposição incluída, deveriam ter pregado há 7 a 4 anos, mas optaram por ficar bem na foto. Uma grande Copa do Mundo, a melhor das últimas décadas. Para além dos gramados, o habitual. Os que têm privilégios xingam e nem percebem que estão diante do espelho. Entre perplexos e admirados, jornalistas, seleções de torcedores de todo o mundo estão vivendo o Brasil e suas brutais contradições. De um lado, os privilégios, do outro, a miséria e a reação, os protestos. Festa e alegria, mesmo de quem nada ou quase nada tem. E discursos odientos que negam, mas não resistem à história do Brasil. Boa noite. Após o empate de ontem contra o México, a quarta-feira foi de folga para os jogadores da seleção brasileira. Desde o início da preparação para a Copa, em 26 de maio, os atletas só haviam folgado uma vez, no dia 6 de junho, após a vitória no amistoso contra a Sérvia. A delegação se reapresenta amanhã, às 11 horas da manhã, quando vão iniciar a preparação para o duelo contra Camarões, na próxima segunda-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Vexame. A atual campeã Espanha foi eliminada pelo Chile em pleno Maracanã. Após ser humilhada pela Holanda, a Espanha caiu diante do Chile por 2-0 e ouviu olé diante de um Maracanã lotado. Os gols foram marcados por Vargas e Arangues. Desde 1950, nunca um campeão havia sido eliminado já na segunda partida da Copa do Mundo seguinte. Agora, o Chile enfrenta a Holanda, que hoje venceu a Austrália, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Num jogo emocionante e cheio de viradas, a Laranja Mecânica ganhou por 3-2. Chile e Holanda já estão classificados para a segunda fase do Mundial. E assim como a Espanha, a Austrália também deixa o Mundial. Na Arena Amazônia, em Manaus, pelo Grupo A, o mesmo do Brasil, a Croácia goleou Camarões por 4-0. Com o resultado, a seleção africana está eliminada da Copa e apenas cumpre tabela contra o Brasil. Já os europeus mantêm vivas as chances de classificação para as oitavas de final da competição. Para isso, a Croácia precisa vencer o México na próxima segunda-feira. E o comentarista de esportes do Jornal da Gazeta, Celso Cardoso, fala sobre a precoce eliminação da Espanha na Copa do Mundo. Uma maldição tem envolvido os últimos campeões mundiais desde 98. Exceção feita, claro, ao Brasil. Naquele ano, a França foi campeã, mas não passou da primeira fase de 2002. O Brasil, campeão em 2002, até que avançou na primeira fase da Copa de 2006 e parou nas quartas de final. Em 2010, quem fracassou foi a Itália, campeã em 2006. E agora, em 2014, a Espanha, super campeã Espanha, é eliminada na primeira fase. Claro que sempre causa estranheza, surpresa, um campeão ser eliminado precocemente. Mas no caso espanhol, essa surpresa, essa decepção é ainda maior. E pode representar o fim de um estilo que encantou o mundo nos últimos 6 anos. Vai ser um duro recomeço para os espanhóis. E amanhã tem mais jogos da fase de grupos. Veja quais são as partidas desta quinta-feira. Colômbia e Costa do Marfim se enfrentam à 13h no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Às 4h, um jogaço. Uruguai encara a Inglaterra na Arena Corinthians, aqui na capital paulista. E encerrando o dia, Japão e Grécia, duelo no Estádio das Dunas, em Natal, às 7h. Lembrando que todo o calendário de jogos segue o horário de Brasília. Polícia Federal dá 72 horas para que 88 torcedores do Chile deixem o país. Eles foram detidos por invadirem o Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Segundo o Ministério da Justiça, caso não cumpram a notificação, os torcedores estrangeiros estarão sujeitos à deportação sumária. A invasão ao Maracanã aconteceu momentos antes do jogo entre Espanha e Chile. Pelo menos 100 torcedores chilenos invadiram o centro de imprensa do Maracanã momentos antes do jogo entre Espanha e Chile. O grupo foi contido pelos seguranças particulares da FIFA. Depois de dominados, os chilenos foram conduzidos para a delegacia. O primeiro jogo no Maracanã também teve invasão, só que de um grupo menor de torcedores argentinos. As invasões apontam falhas no sistema de segurança, já que há barreiras policiais em ruas no entorno do estádio, onde só deveriam passar torcedores com ingressos ou pessoas credenciadas. A seguir, na Espanha, rei Juan Carlos I formaliza a abdicação ao trono. Em seu lugar, assume o seu filho, Felipe. A coroação será amanhã em Madrid. Na Espanha, rei Juan Carlos I formaliza a abdicação ao trono em favor do filho Felipe, que vai assumir o cargo amanhã. A lei que oficializa o ato foi aprovada ontem pelo Senado e assinada hoje pelo rei. No lugar de Juan Carlos, assumirá o príncipe herdeiro, que usará o nome de Felipe VI. O rei afirmou que deixa o posto depois de 43 anos para que o país receba sangue novo na recuperação econômica nacional. A cerimônia acontece amanhã no Parlamento em Madrid. Luxemburgo, pequeno país europeu, aprova o casamento gay. Os parlamentares do país aprovaram por 56 votos a 4
a adoção da lei que modifica o artigo da Constituição. A permissão entra em vigor no início do ano que vem, 6 meses após a publicação oficial. Xavier Bettel, o primeiro-ministro eleito em dezembro do ano passado, é assumidamente homossexual. Luxemburgo é o 19º país a reconhecer o casamento gay. A aproximação de uma frente fria provocou chuva na capital paulista e chegou a cair granizo na Zona Sul. As temperaturas caíram rapidamente nessa madrugada. A mínima pode chegar aos 13 graus. Vamos ver como fica o tempo nesse feriado em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Prepare o agasalho porque vai esfriar para valer nesse feriado. A frente fria, que agora está no oceano, na altura do sudeste do Brasil, espalha muita nebulosidade sobre todas as regiões paulistas. Amanhã o tempo fica fechado com chuva fraca no sul e no leste do estado. No interior, muitas nuvens, sol escondido e temperaturas mais amenas. Máxima amanhã de 24 graus em Marília e em Presidente Prudente. Na região de Ribeirão Preto, a máxima chega aos 27 graus. No litoral, tempo fechado e não faz mais que 20 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na capital chove fraco e faz frio o dia todo. O feriado começa com termômetros na casa dos 13 graus. Durante a tarde, máxima de 17. No final da semana, o tempo abre, mas continua friozinho. Máxima de 18 graus na sexta e de 20 graus no sábado. Em meio ao frio e à Copa, crescem as vendas de roupas para cães. Mas veterinários alertam que para algumas raças, elas não são necessárias. Nina não é modelo, mas vive desfilando por aí de roupa nova. Tem praticamente um estilo para cada ocasião. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. Campeão número 13 ainda vai dar sorte. É, com certeza, tomara. Mas afinal, é luxo ou necessidade? É necessário sim, em dias frios é necessário. Em dias de calor eu não coloco, né? Ela vai, até porque aí é o contrário, sente muito calor, então eu não ponho roupa. Os lojistas não reclamam, basta cair a temperatura para esquentar as vendas de roupinha pet. E opções tem aos montes, para macho, para fêmea, materiais diferentes, cores, capinha de chuva, olha só essa aqui para a fêmea, tem sainha com moletom, enfim, tem de tudo. Mas antes de agasalhar o seu animal de estimação, saiba que os veterinários não recomendam esse tipo de produto para todos os cachorros, não. Os animais que geralmente têm lesões de pele ou que eles já são alérgicos e a gente já tem isso comprovado, não é muito indicado ficar utilizando roupa, principalmente roupa de lã, porque ele pode piorar da alergia. Para cães grandes, não usar roupa também é símbolo de cuidado. Segundo a veterinária, algumas raças com pelos longos ficam mais confortáveis com temperaturas menores. Como, por exemplo, o Akita, o Husky, eles já estão bem mais preparados para a alteração da temperatura. Nesse caso, colocar uma roupa é prejudicial? Ah, sim. Aí, no caso deles, não há necessidade nenhuma. Mas dono de cachorro é uma raça que tem dificuldade em resistir a acessórios fofinhos. Tanto que o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial do mercado pet, que fatura 15 bilhões de reais por ano. Eu não sei nem se a cachorrinha gosta, mas a gente fica louca. Você olha para as roupinhas, você quer levar todas. Tem clientes que compram 20, 30 de uma vez só. Faz a coleta para um único cachorro? O único cachorro. O espaço para a Copa também faz sucesso nesta loja. As roupas com estampa verde e amarelo não são tão quentes, mas estão em alta. Ou pelo menos estavam até o jogo contra o México. Vai levar uma camisetinha? Talvez, né? Tô com medo de comprar e depois o Brasil não passar. Se eu pudesse, levaria todos pra casa comigo. Yeah! A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite, um excelente feriado e até amanhã. Conheça as reservas naturais da cidade de Cunha no Hoje Tem. Amanhã, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu. E logo após, Eu Nunca.